Rogério, tudo bem? A gente até conversou na quinta-feira. Eu te perguntei sobre a confiança do Orejuela. Você falou que sentiu uma certa. Hoje aconteceu o seguinte: como o resultado de quinta-feira foi bom, a torcida não pegou. Hoje pegou no pé dele bastante depois do segundo gol. Não sei se você mudou por causa disso, ou se foi taticamente pensando numa outra fórmula para reverter o resultado. Como fazer? Porque assim, os três próximos jogos, embora dois como visitante, você sabe que a maioria vai ser de torcedor de São Paulo, em Santo André e em Limeira. E depois o Santos. Como fazer para evitar que o Orejuela caia num ciclo de vaias, mesmo quando ele jogue bem, que já aconteceu com outros atletas aqui no São Paulo até recentemente? Pois é, isso é uma coisa que a gente não controla. A substituição, eu acho que um pouco pelo lado psicológico do jogador, depois de ser vaiado é, durante boa parte do final ali do primeiro tempo. O Caio é um improviso, logicamente, na lateral direita, não tenho como negar para vocês, mas infelizmente nós temos todos os laterais direitos lesionados. Mas era um jogador mais ofensivo, nós precisávamos desse um contra um, tanto que ele faz uma boa jogada trazendo para dentro um cruzamento. O David, por muito pouco, não empata o jogo, né? Depois de ter feito o gol com o Luciano. Ele vai ter que ser forte e ele vai ter que jogar outras partidas, sim. Nós não temos outros laterais. O torcedor, eu entendo, o torcedor às vezes ser incompreensível ou tomar a decisão de vaiar dentro do jogo. É sempre mais difícil para um atleta jogar com vaias, né? Mas vai aí da parte psicológica, da parte mental dele, de se concentrar, porque ele tem que jogar. Nós jogamos jogos seguidos, agora nós temos uma semana. Não volta nenhum dos laterais, nem o Moreira, nem o Igor, nem o Rafinha não voltam essa semana. Então ele vai ter sequência de jogos, ele tem que ajudar, é o atleta do clube e nós temos que tentar dar. Ele tem que ter força mental e nós temos que ajudá-lo a que ele complete os jogos, a que ele faça os jogos, a que ele dê uma assistência, a que ele produza algo para que inventa esse sentimento do torcedor, as vaias do torcedor. Sério. Aqui, vou insistir um pouco nessa questão, porque a regra, ela me parece obsoleta hoje, mas ela existe do limite de estrangeiros. E para jogar o Orejuela, hoje, e outros jogadores que foram escolhidos, o Galopo ficou fora. E muita gente entende que o Galopo era um cara que estava com confiança, 4 gols em 4 jogos, que ele estava numa fase boa. Você chegou a pensar em uma forma de aproveitar esse jogador e aí abrir mão, até mesmo foi citado o Orejuela, de um jogador que já não tem a confiança da torcida, ou nunca passou pela sua cabeça isso? O Galopo não joga de lateral direito, sabe? E aí eu tenho o Mendes, que é volante, o Caleri, que é 9. Eu tenho os dois zagueiros de 3, que só tem no elenco. Dois zagueiros são estrangeiros. Como o Galopo não joga de lateral direito, eu prefiro colocar um lateral de origem. Por isso ele fica fora. Não só ele, como o Neves também ficou fora hoje, né? Dois jogadores que, dentro das possibilidades que nós temos para levar para o jogo, é a realidade. Não adianta. Claro que é triste você deixar Neves e Galopo fora. Se numa totalidade de 23 atletas, eles poderiam estar dentro do. Sem dúvida nenhuma, poderiam estar dentro dos 23. Agora, não tem como. Não é. Aí foi talvez um erro nosso até de planejamento, né? Ter esses jogadores e não poder utilizá-los. Para utilizar o, o Galopo, eu tenho que tirar um desses jogadores. E eu não tenho nenhum lateral direito. E ele não joga de lateral direito, o Galopo. Então, por mais que as pessoas. Eu sei que as pessoas às vezes não têm o conhecimento, não sabe o torcedor, mas essa é a realidade do momento. Alguém tem que ficar fora diante das escolhas. O Mendes, na minha opinião, fez bem a primeira função de volante. O Caleri é o 9 do nosso time. E de 3 zagueiros, eu só tenho 3 zagueiros. Eu não posso nem, se eu quisesse deixar um zagueiro estrangeiro fora, eu tenho 2, e aí eu não tenho. No momento, infelizmente, com a lesão do Ferrarese, com o Diego ainda não estando pronto para voltar, essa é a nossa realidade. Não é porque a gente não queira levar o atleta, e sim pela necessidade da posição. Boa noite, tudo bem? Eu gostaria de saber se você tem uma ideia de meio-campo na sua cabeça, assim, com o Pablo Maia e o Mendes um pouco mais à frente, que você comentou que gostaria de jogar assim, ou se vai rodando conforme os jogos. Não, eu gostaria, mas eu entendo que o Mendes ele consegue desenvolver bem a função de primeiro volante.
eu notei que ele não se sente confortável para jogar como segundo. Até sai, às vezes, no segundo tempo ele saiu um pouco mais, mas ele gosta mais de fazer essa função de primeiro volante. Então, se você quiser um time mais marcador, o Pablo pode entrar, não vai ter a mesma técnica que o Nestor tem, por exemplo, quando joga ali de segundo. É uma função que dificulta um pouquinho para a gente para ajeitar, tanto que depois tivemos que voltar o Nestor e colocar o Luciano. Mas sempre tem 4 ou 5 jogadores que a gente vem rodando nessa função das 3 funções de meio campo, né? Não tem, é uma escolha que vai muito de acordo com o adversário. Você vê, hoje nós jogamos com o time talvez dos 5 jogos melhor postado defensivamente, com 2 caras de mais marcação no meio, e sofremos 2 gols. Nos outros jogos nós não sofremos. Mas é que os gols eles não derivam até o primeiro deriva de uma falha, uma bola cruzada. Os nossos 2 primeiros volantes estão fora da área, enquanto a bola vem para trás e o Adson faz o gol, né? Poderíamos ter uma cobertura um pouco melhor. O segundo já é um erro básico de atravessar 2 zagueiros para cobrir uma bola e deixar a área livre, né? Então, assim, jogo após jogo, nós vamos notando e tentando, dentro do que a gente tem, fazer a melhor formação para cada adversário. Aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Rogério, o torcedor São Paulino entende que a equipe está no processo de formação, reforços chegando, e tendo 3 clássicos na sequência, né? Em menos de uma semana. O quanto isso prejudica o trabalho e qual a análise que você faz nesses 3 jogos? Eu acho que nós jogamos bem contra o Palmeiras, né? Se referindo no último domingo, foi um jogo bem equilibrado, até nos números. Você vê que é um jogo bem equilibrado para quem jogou fora de casa com o Palmeiras. A Portuguesa nós jogamos meio campo para frente. Fizemos 4 gols. Hoje nós voltamos a criar um número grande de oportunidades. A gente tem criado sempre ao longo dos jogos. Acho que o único jogo abaixo de 15, 16 oportunidades foi contra o Palmeiras, né? De finalizações. Então, a gente tem sempre criado bastante, nós precisamos melhorar a qualidade de finalização. Eu acho que hoje o Corinthians fez os gols, se propôs a defender e, logicamente, tentar o contra-ataque com o Yuri, com o Guedes na frente, mas nós tivemos controle do jogo, nós jogamos, pesou um pouquinho talvez esse tempo de intervalo de um jogo para outro, né? O Corinthians estava um pouco mais descansado, isso pro fim do jogo, os últimos 15 minutos, isso realmente, você acaba sentindo um pouco mais isso, os jogadores que participaram dos outros jogos, mas tivemos ainda, botamos o Corinthians contra seu próprio gol durante quase todo o segundo tempo, raros foram. Não lembro de finalizações. Acho que uma que o Roger Guedes escapou, que cruzou para trás ali, que o Rafael faz a defesa cortando um cruzamento, mas fora isso, nós controlamos o jogo, tivemos boas opções para fazer o empate. Uma pena a gente não ter conseguido, ao menos, não perder esse jogo ao final dele, diante das circunstâncias que o primeiro tempo se apresentou. Mas seguimos trabalhando, vamos trabalhar. Eu acho que tem coisas boas para se tirar disso. Eu acho que enfrentando o Palmeiras, a Portuguesa e o Corinthians, como se refere aos 3 clássicos, dá para ter uma noção boa do que a gente pode produzir para o restante do campeonato. Oi, Rogério. Hoje a gente teve a estreia do Caio Paulista, né? E você disse que improvisou ele na lateral direita. Ele é um lateral esquerdo e atacante. Acho que ele nunca chegou a jogar na lateral direita. Eu queria que você falasse um pouquinho da estreia dele no São Paulo e que você também falasse se você enxerga ele como uma real opção para a lateral direita, assim, pensando em jogos futuros. Não, honestamente, tendo os jogadores que nós temos à disposição, ele é um jogador contratado para a lateral esquerda. Hoje ele fez a função na lateral direita, porque como o Corinthians baixou muito a linha, ele jogando próximo à linha, ele fazia uma função já que eu lembro dele fazendo no Avaí, fazendo no Fluminense, que é o jogador mais avançado pela ponta, que recebe essa bola trazendo para dentro para construir jogada. É claro que ele ainda tem pouco treinamento, pouco entrosamento, falta ritmo para ele até de jogo, né? Mas eu não vejo ele como lateral direito. Foi excepcional, foi uma decisão de momento pelo resultado do jogo. Se nós tivéssemos um dos outros 3 jogadores que atuam nessa função, com certeza ele não teria entrado na lateral direita no jogo de hoje.